Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois bem, agora no vídeo vamos abordar a partir da página 16 da apostila do segundo bimestre de 2021, nono ano, língua portuguesa. O poema a seguir fala sobre uma tentativa de interpretação de si mesmo. Vamos ler? O autor se chama Ferreira Goulart. Nasceu em 1930 e faleceu em 2016. Poeta e membro da Academia Brasileira de Letras, recebeu vários e importantes prêmios, como o Camões e o Jabuti. Retratou com maestria e simplicidade, em vários versos, o cotidiano e a voz do povo. Texto 13. Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Estamos, portanto, diante de um texto que foi escrito em prosa ou em verso. A resposta, escrito em verso. Nós temos cada linha representando um verso nesse texto. E um conjunto de versos chamamos de estrofe. Caso você não tenha reparado, existe a repetição de ponto e vírgula, certo? Ponto e vírgula aqui, depois ponto e vírgula no restante. Olha, aqui, aqui, aqui embaixo também. E, para quem não sabe, o ponto e vírgula também é usado para separar itens de naturezas opostas, itens diferentes, itens opostos. Portanto, quando você tem aqui na primeira estrofe, por exemplo, veja, uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Portanto, você pode usar o ponto e vírgula para abordar dois itens de naturezas opostas, no caso uma parte e depois a outra parte. Esse eu lírico, chamado também de eu poético, usou essas duas partes, um sim e um não, a parte da frente e a parte de trás, ou seja, o frente e o verso, não é? Bom, número 1. Quantos versos e quantas estrofes esse poema tem? Então você tem que contar cada linha. E você vai chegar no número de 29 versos. E você tem 7 estrofes. Conjunto de versos, nós damos o nome de estrofe. Veja. Primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe. Depois, quarta, quinta, sexta e sétima estrofe, ali em cima. Tá? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrofes. Número 2. Você reparou na estrutura do poema? Ela se organiza pela relação uma parte versus outra parte, que eu já havia comentado com você. Essa relação reforça a ideia de uma conclusão, de uma consequência ou de uma oposição. Se você prestou atenção, você entendeu que se trata de uma oposição. Porque o eu lírico, também chamado de eu poético, aborda uma oposição, uma relação entre partes opostas. Número 3. Encontre, na segunda estrofe, duas palavras que expressam sentidos opostos. Então, aqui na segunda estrofe, vou reler com você. Uma parte de mim é multidão, outra parte, estranheza e solidão. Nós desejamos encontrar duas palavras de naturezas opostas. Então, se você já percebeu, veja, multidão se opõe à solidão. Número 4. Qual o efeito de sentido gerado pela repetição do verso uma parte de mim? Essa repetição, e qualquer repetição, reforça algo que foi dito. Isso já é uma dica. Agora, quando você repete uma parte de mim, resposta, reforça que o eu lírico se mostra em suas partes. É para reforçar esse sentido de que o eu lírico ou eu poético se mostra, se revela em suas partes. Número 5.
O eu lírico se apresenta inteiro ou por partes? E explique. Bom, conforme você entendeu, o eu lírico se apresenta em partes. E como você vai justificar isso? Você vai justificar dizendo que o eu lírico fala sobre as suas partes diferentes e às vezes opostas que compõem quem ele mostra ser e quem ele pensa ser. Número 6. Qual é o questionamento que o eu lírico faz ao final do poema? Veja aqui no poema, na última estrofe. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? E a resposta, então, a esse número 6 vai ser a seguinte. O eu lírico questiona se essa tradução, também dita interpretação de si mesmo, seria uma arte. Você concorda? Bem, vejamos aqui ao final da página 16. Agora, o seu desafio será traduzir-se. A escrita é uma forma de expressão, um meio de se mostrar para o mundo. Mostre-se. A ideia é que você se utilize da mesma estrutura do poema de Ferreira Goulart, com a oposição uma parte versus outra parte. Organize seu texto em versos e estrofes. Você deverá escrever um poema. Extravase seus sentimentos. E depois, no próximo vídeo, nós vamos abordar aqui a página 17. Um abraço, se cuidem e até lá!